E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no Super Acadêmico. E hoje a gente vai começar, provavelmente vai começar uma playlist nova, que eu acho que eu nunca dou conta de um livro de um vídeo só, então hoje a gente vai começar aqui esse livro do Alan Turing, Como Sair do Liberalismo. Um tema bem importante atualmente, porque o sistema econômico mundial não sabe para onde é que vai agora, né? Já que o liberalismo não deu certo, o neoliberalismo não deu certo, o socialismo também tem falhas, né? Fazer o quê? Vamos ver o que é que vai o futuro nos trazer. Mas é questionamentos interessantes para nosso sistema socioeconômico atual. E você pode colocar aí seu comentário, né? Dizendo o que é que você acha da nossa sociedade atual, né? De tanta acúmulo de riqueza e desigualdade ao mesmo tempo. Como é que resolve um negócio desse? Os economistas falam de um sistema híbrido que dê valor a questões de distribuição da renda, por outro lado, e a livre iniciativa ao mesmo tempo. Bom, vamos ver o que é que a gente pode discutir a partir daí. Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal, claro. Né? Quem não está inscrito, se inscrever no canal. Dá uma olhada também na descrição do vídeo, porque aí tem o link para o Apoia-se, que eu vou colocar o spot agora para vocês verem. E partilhar e comentar o vídeo e dar like também, certo? Então vamos ao spot do Apoia-se. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, à sua escolha. São 5 livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, notas de aula. Tem Num Quarto Escuro no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros à sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Estamos de volta aqui. Espero que vocês tenham curtido aí também o spot, né? O spot. A ideia, né, do Apoia-se, para quem nunca viu a primeira vez aí esse spot, é que você pode apoiar o canal. Né? O canal está crescendo e precisa da ajuda de você na audiência do canal para que ele possa melhorar ainda mais, tecnicamente principalmente, né? Melhorar a qualidade dos vídeos, a qualidade das edições e eventualmente a gente trazer também convidados que a gente possa remunerar. Certo? Então vamos ao conteúdo de hoje, nosso vídeo aqui, Como Sair do Liberalismo, de Alan Turing. Alan Turing, sociólogo francês, muito estudado durante o meu mestrado em Sociologia. Ele fala muito da evolução, principalmente das lutas de classe, né? Como é que o conceito de luta de classe evoluiu no século XX. Bom, ele começa dizendo aqui que é contra essas 3 afirmações. Que 3 afirmações? A primeira é que a mundialização da economia não anula nossa capacidade de ação política. Não, tá. Ele está afirmando do que ele é contra, né? Então, se afirma muitas vezes que a globalização elimina a ação política local, né? E ele está dizendo que não. A segunda é que as categorias mais desfavorecidas não agem apenas sublevando-se contra a dominação, mas também exigindo direitos, em particular direitos culturais, afirmando exatamente por isso uma concepção inovadora e não apenas crítica da sociedade. Isso a gente vê muito hoje quando você vê movimentos sociais, eles não são simplesmente demandantes de transformações, mas de direitos. E quando os direitos são colocados em risco, né, aí que eles se mobilizam mais ainda. E terceiro é que a ordem institucional é ineficaz e mesmo repressiva, se não se apoiar em reivindicações de igualdade e solidariedade. Então, quer dizer, é um espelho bem do que a gente passou aqui no Brasil, né? Por mais que houvesse um discurso repressivo, que tentava ser institucional, né, representado principalmente pelo Executivo Federal e alguns estaduais também,
se não se apoiar em alguma coisa que eleve o nível de solidariedade, de igualdade na sociedade, não adianta, né? Mesmo pela via liberal, certo? Então, se pela via liberal, da livre iniciativa, da economia livre, etc., não houver possibilidade de mais igualdade e solidariedade, não adianta, ela também não vai funcionar. Aí ele fala aqui, trata-se de substituir uma lógica da ordem e da desordem por uma lógica da ação social e política, e de mostrar que, entre uma ordem institucional puramente defensiva e revoltas que seriam exclusivamente contestatórias, existe e deve ser reconhecido e reanimado um espaço público que combine os conflitos sociais e a vontade de integração. Agora, esse espaço público é que é a questão, né? O que seria esse espaço público, né? É a internet? É a praça? É a rua? É possível instaurar o que os ingleses foram primeiros a chamar de democracia industrial, a qual se transformou inicialmente em política social-democrática e mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, em Estado providencialista. Ele está falando do histórico do desenvolvimento das sociedades capitalistas, de que após a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial, né, o fim dos regimes totalitários de direita, no caso, né, o stalinismo, o nazismo e o fascismo, muito se valorizou a providência, né, um Estado que fosse providente, para competir, inclusive, do nível ideológico com a União Soviética, né, que tinha um Estado providente socialista, digamos assim. Se você acreditar na dominação implacável das forças econômicas, não pode acreditar na possibilidade de movimento social. Não acreditar na possibilidade de movimento social, no máximo, você pode ver no movimento social a expressão das contradições internas do sistema, a manifestação de um sofrimento e de uma miséria objetivos. Então, o que é que ele está dizendo? Se a pessoa acredita no sistema econômico liberal, né, nas puras forças econômicas em ação, então não pode acreditar em movimentos sociais. A não ser que veja os movimentos sociais apenas como uma expressão de tentativa de sobrevivência, de manifestação de tentativa de sobreviver, né, de sobrevida das pessoas miseráveis. E que não é assim que funciona, né? Então, a tendência seria os movimentos sociais se tornarem atores efetivos de uma sociedade mais plural, né, que consiga contrabalançar assim, o modelo liberal, no sentido mais de possibilidade de crescimento econômico, de iniciativa, de criatividade, mas com a equilíbrio, né, a equidade das oportunidades, né, inclusive com a interferência do próprio Estado. Deixa eu ver, a ação é possível e leva a transformações não somente necessárias como eficazes da organização social. É preciso reconhecer que as vítimas são também atores, visto que elas apelam para princípios gerais como justiça ou igualdade, suscetíveis de congregar várias pessoas. Então, veja que esses movimentos sociais que ele está falando aqui, no ambiente liberal, aparecem como movimentos contrários, mas no sentido de contestar os problemas gerados pelo próprio liberalismo. A princípio, pior problema, né, o principal problema é a desigualdade exagerada que nós temos hoje. A realidade presente gera, com efeito, a formação de novos atores, que é a questão da pluralidade que eu falei há pouco, né? Em benefício dos ideólogos que falam em nome de um povo que não pode, segundo eles, preservar conscientemente seus interesses e melhorar a sua situação. Ideólogos seriam justamente aqueles que representam os interesses das pessoas que sofrem, né? Mas muitas vezes se ouvir muitas pessoas que sofrem. Então isso aí também é uma crítica indireta aos partidos de esquerda, né? Aos discursos mais à esquerda que tentam representar as pessoas, mas sem ouvir muitas pessoas. Por isso a necessidade da conexão entre o ambiente político partidário com os movimentos sociais. Ele pensa também que há reivindicação de direitos culturais que permite hoje em dia o surgimento de novos atores, né, atores novos. Então, reivindicações por direitos culturais. Né? O que é que a gente pode entender por direitos culturais? Né? Direito ao acesso à escola,
direito ao acesso à universidade, direito ao acesso a conteúdos que não sejam simplesmente de entretenimento banalizador, certo? Então, esse tipo de coisa é complicado porque parte do princípio, né, eu como um profissional que trabalha sobre, né, em questões de mídia, da publicidade, eu sei que muitas vezes se vem com o discurso de que é dado ao povo o que o povo quer em relação ao conteúdo de mídia. Mas é possível criar a possibilidade de acesso a conteúdos mais plurais, conteúdos que não sejam simplesmente aqueles de distração. Ele fala da ofensiva capitalista no projeto de globalização que se instaurou, vem se instaurando, né? Está instaurado, não sei, no mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Abertura a políticas sociais, que a globalização da economia torna impotentes os estados nacionais e os movimentos sociais. Ele está dizendo que isso está errado, né? Normalmente o discurso globalizador liberal tenta dizer que os estados nacionais e os movimentos sociais são desnecessários como atores de uma sociedade predominantemente de busca do sucesso econômico. Mas isso está errado. Está errado justamente porque sem o Estado fazendo a regulação, fazendo a mediação, acontece o que vem acontecendo regularmente desde os anos 1970 para cá, que são essas crises cada vez mais constantes do próprio sistema e que, por que pareça, gera mais acumulação, né, e mais desigualdade, mas ao mesmo tempo acaba exigindo dos estados a interferência, inclusive para a manutenção das riquezas dos bilionários. Ele faz uma separação aqui entre a primeira globalização. Primeira globalização. A globalização. Não é isso. Não. 3 afirmações seguintes. É o que vai abordar ao longo do livro. Primeiro, a globalização não é senão um conjunto de tendências, todas importantes, mas pouco solidárias entre si. A afirmação de que se cria uma sociedade mundial de essência liberal, dirigida pelos mercados, é impermeável a intervenções políticas e impermeável às intervenções políticas nacionais é puramente ideológica. Quer dizer, não é um fato, é apenas uma ideia que é lançada como se fosse verdade. Que é o que eu falei antes, né? Que a globalização da economia não permite a ação política nacional nem os movimentos sociais. Segundo, os protestos mais bem fundados podem levar a impasses se aqueles que os emitem não acreditarem na possibilidade coletiva de transformar a sociedade e de instaurar novas formas de controle social da economia. Então, os movimentos têm que acreditar que é possível uma transformação pela via do diálogo, né? Pela via da ação política mesmo. Terceiro, este trabalho de reconstrução supõe uma complementaridade, não desprovida de tensões e de conflitos entre ação social e intervenções políticas. Então, por um lado, a denúncia sem esperança das contradições do sistema capitalista, isso não adianta de nada, né? Eu, por exemplo, falando aqui das mudanças, das contradições do sistema capitalista, é um discurso vazio se não for ligado a uma possível ação política, ou minha parte, ou de quem assiste. Por outro, a vontade de ajudar as vítimas a se transformar em atores, que é muito o papel dos movimentos sociais, certo? Então, eu que acompanho algumas redes sociais de ex-alunos meus que se tornaram mobilizadores sociais nas suas comunidades. Eles acabam sendo justamente essas aberturas de vozes, né, diversas dos movimentos sociais, dos bairros, né, das comunidades. E aí você tem aí a possibilidade desses possíveis vítimas, né, da miséria, da pobreza, se tornarem atores num sistema maior. E cadê? Quanto mais a primeira significação dominar, tanto mais a segunda tende a desaparecer. Quer dizer, quanto mais se acredita no discurso puramente da globalização econômica, menos se acredita nos movimentos sociais, e vice-versa, né? Se você tiver um discurso da mobilização social dos movimentos sociais, o discurso da globalização econômica puramente vai tender a enfraquecer. Então você tem aí um maior equilíbrio. O poder político permanece indiferente às lutas sociais. Desconfia-se delas e se contesta com a política centrista, combinando uma administração liberal da economia com a preocupação exclusiva com a ordem das seguranças públicas. Isso é muito como funciona a mentalidade de muitos governantes, né?
manter o sistema econômico funcionando, né, de maneira a poder, mesmo pensando em geração de empregos, etc, tal, né, manutenção do consumo, da produção, né, do enriquecimento dos empresários, das empresas, e cuidar apenas da segurança pública. Quer dizer, segurança pública entende-se que, já que o sistema gera desigualdade, vai gerar também criminalidade. Então, o Estado tem que se preocupar com segurança pública, com a repressão à criminalidade, apenas, já que não se trabalha na raiz da questão da criminalidade, que é justamente a desigualdade, a falta de oportunidade. Bom, você pode discordar disso, viu? Se você é alguém que tem aquela tendência mais liberal, bote aí um comentário aí contrário a isso aí, que é problemático. É difícil ser contra essa construção, porque é o que a gente vê. É o que a gente vê, né? As prisões abarrotadas de pessoas que não são necessariamente vilões criminosos nascidos, né, para serem os vilões da sociedade. São vítimas e que acabam se tornando digamos assim, as vozes extremas contra um sistema que deixa elas à mercê, né, da pobreza, da miséria, da própria violência e da criminalidade organizada, que é o que acontece, né? Você tem nas prisões a criminalidade se organizando e transformando os, os que sofreram da desigualdade e da pobreza e se foram para lá, transformando em soldados de uma criminalidade mais organizada. Então, o sistema acaba gerando o próprio inimigo. É bem Marx, né? É bem Karl Marx, né? Bem Hegel, bem dialético mesmo. Finalmente aqui, para terminar essa, acho que foi a introdução, né? Foi só a introdução, por isso que eu digo, eu começo a ver, fazendo vídeo sobre um livro e acabo falando de vários capítulos, porque não dá para matar o livro todo num vídeo só. Deixa eu ver aqui, partidos ou coalizões de centro-esquerda, como aqui governa o país atualmente, mas esses governos parecem ainda hesitar entre uma política centrista, cada vez mais sensível aos interesses da ampla classe média, que é preciso defender e tranquilizar, e uma política de luta anti-ativa, uma luta ativa contra a exclusão social, que seria uma luta bem mais à esquerda, né? Então, é como se o centrismo do centro-esquerda faz com que ele vá para aquela questão da segurança pública que eu falei há pouco. E o mais à esquerda seria uma luta contra a exclusão social, contra a desigualdade. Bom, vamos ver se vai haver realmente alguma mudança no futuro nesse esquema no Brasil e no mundo, né? Mas aqui, vamos ver como sair do liberalismo aqui com a Alto Reine. Acompanhe a playlist completa toda semana, às terças-feiras, certo? E na última playlist, se você não viu, vá lá, procure lá no canal a playlist sobre Sagrado e Profano, do Mircea Eliade, certo? E não esqueça, de sexta-feira a gente tem ainda a playlist sobre a história da filosofia cristã, que já tá para acabar, né? Tá mais talvez 4 vídeos, dá para acabar. E continue seguindo o canal, se inscreva se não está inscrito, né? Partilhe, comente, né? Participe, dê uma olhada nos outros conteúdos e apoie o canal se puder, clicando aí no Apoia-se, aí logo no começo da descrição. E até o próximo vídeo. Valeu!